Apocalipse capítulo 8. Então aqui o capítulo 8, 9 e o 10, eles vão tratar de assuntos que divergem. Na hora que você chega no capítulo 10, acontecem fatos que parece que o texto está fora do lugar. Então assim, nós vamos ler, que, como o título antes no capítulo 8 começa com o título, a abertura do sétimo selo, que nós estudamos os selos já, né? Inclusive já lemos o versículo 3, 4 e 5. E agora você tem as trombetas, as 7 trombetas. Então, para a gente entender, eu sempre falo isso, mas é bom frisar, mesmo porque tem pessoas que começam a ver agora, precisam entender qual é o aspecto do livro. O livro de Apocalipse é um livro cheio de símbolos, cheio é um livro muito complicado de se entender. Você tem que ler o livro de Apocalipse a partir da teologia bíblica. Se você pegar a Bíblia, esquecer todos os outros livros e se dedicar a Apocalipse, ou aos livros que tratam exatamente desse assunto, aí você vai voar na maionese. Você não pode... A Denise, glória a Deus, os filhos da Denise são uma bênção, né? Graças a Deus, né, Denise? É um presente de Deus, né? Ter os filhos da igreja fazendo a obra. Beijo no coração, manda um beijo para todos aí, tá, Denise? O livro de Apocalipse é um livro complicado. Para você ler o livro de Apocalipse, imagina que ele tem letrinhas muito pequenas, como se fosse um contrato. E você precisa de uma lupa para poder enxergar o livro de Apocalipse. Qual que é essa lupa? Essa lupa. Qual é a lente que você vai usar para enxergar Apocalipse? É a Bíblia. A palavra de Deus diz que nenhuma escritura é de individual interpretação. O apóstolo Pedro escreveu isso. Antigamente a Igreja Católica acreditava que individualmente, eu não posso interpretar. Só a igreja pode interpretar. E aí a Igreja Católica proibiu os fiéis de lerem a Bíblia. Mas o texto não significa isso. Quando Pedro fala que nenhum texto é de individual interpretação, é uma máxima da hermenêutica, da exegese, da teologia. Vamos dizer assim, virou um lato sensu, né? É uma lei geral. A Bíblia explica a Bíblia. Nenhum texto bíblico vai se contradizer. Na Igreja Católica você tem livros que são chamados deuterocanônicos, que em 1745 a 1760 houve o concílio no Vaticano, concílio de Trento, que foi um concílio para rebater as teses do protestantismo, que começou ali em 1716 com Martinho Lutero. Eu estou mentindo. 1516, né? Com Martinho Lutero. Então, 1545 a 1560, a Igreja Católica fez o Concílio de Trento, onde eles incluíram mais 7 livros na Bíblia. Se você for ler esses livros, você vai perceber que são livros históricos, mas eles não concordam com a Bíblia. Mas aí é outra questão, não é da minha conta isso. Então, quando a palavra de Deus, o apóstolo Pedro fala, nenhuma leitura de individual interpretação, o apóstolo Pedro está dizendo assim, um texto não pode ser interpretado isoladamente. Se você não entender o texto, fecha a boca, esquece, vai buscar entendimento, vai buscar estudar a Bíblia, vai buscar o que quer dizer aquele texto. Mas, por séculos, houveram aqueles que ousaram interpretar determinados textos divergindo do que a Bíblia diz. Eu sou muito prático. A palavra de Deus fala assim, Jesus disse isso, né? Se você não for simples como uma criança, você não vai entrar no reino de Deus. Aí quando você pega os doutores da lei, doutor, maneira de dizer, né? Desde os fariseus da época de Cristo, até sempre, até Jesus vir buscar a igreja.
Quando você depara com doutores da lei, teólogos, enfim, não quero tacar pedra em ninguém, não é problema meu. Às vezes as pessoas elas têm medo ou têm vergonha de dizer eu não sei. E por isso, muitas vezes, ela vai dar uma resposta que ela acha, mas é uma resposta que não se baseia na Bíblia. E pelo fato desse camarada ter um renome, ser muito importante no mundo literário, em especial na questão teológica, ninguém vai combater ele, ou dificilmente ele vai ser combatido. E muitas coisas aconteceram e foram escritas por estudiosos que, se você for ler a Bíblia dentro da teologia bíblica, como eu estou ensinando, como eu estou falando, usando a Bíblia como lente, daí você vai ver que algumas coisas elas contradizem até o que a Bíblia ensina. Por que eu falo que Jesus disse, se você não for simples como uma criança, você não vai herdar o reino dos céus? A intenção de Jesus não é complicar, a intenção de Jesus é facilitar. O texto bíblico ele é fácil. Se você estudar a Bíblia, meditar na Bíblia, a palavra de Deus fala que nós temos que meditar na Bíblia dia e noite. Se você buscar entendimento na Bíblia, você vai perceber que a Bíblia ela acaba sendo fácil, não em si, mas quando você estuda a Bíblia em geral, você vai ver que as partes mais difíceis elas são explicadas por partes mais simples. E quando Jesus diz, se você não for simples como uma criança, você não vai herdar o reino dos céus, eu costumo usar essa passagem para dizer assim, se nós temos que ser simples como uma criança, tenta imaginar o pensamento de Jesus. Você precisa ser um doutor para entender a Bíblia, ou você tem que ser como uma criança para entender a Bíblia? Então, por mais que as pessoas às vezes tentam dificultar o texto bíblico, não é isso que Deus quer. E, voltando aqui para o nosso texto, do livro, do capítulo 8 ao 9, ao 10, você vai ver João colocando a visão que ele teve a respeito das trombetas, das 7 trombetas. Vai ter uma pausa ali na frente, que é a parte que eu digo que aparentemente o texto está inserido ali, mas ele deve ser de outro lugar. Não estou dizendo que é isso, mas lendo você vai dizer que é isso. Pode ser que sim, pode ser que não, não é na minha conta. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ler o 8 e 9, que trata das trombetas, e nós vamos pular lá para o final do 10, que trata da 7ª trombeta. E quando na semana que vem nós formos estudar o 10 e o 11, daí eu vou lembrar vocês a continuação da trombeta e aquele trecho que nós pulamos, tá bom? Eu vou fazer isso para não fechar hoje sem ter falado das 7 trombetas. Glória a Deus. Amém. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus. E foram-lhe dadas 7 trombetas. Glória a Deus. Então aqui, nós acabamos de ver os selos, né? Quando ele abre o 7º selo, como eu disse, você vai ver o final de tudo. O fim do mundo, vamos dizer assim. Eu vou falar de forma mais simples, tá? Você vai ver o fim do mundo. E agora, quando ele vai falar das trombetas, ele vai falar o que está acontecendo nesse fim do mundo. Esse fim do mundo não vai ser de repente, como foi Sodoma e Gomorra. Haverão acontecimentos sucessivos que vão destruindo, e o mal vai destruindo cada vez mais. E isso que nós estamos vendo com a pandemia, apesar de que a pandemia virou carne de vaca, né? Isso que nós estamos vendo a respeito da pandemia não é nada, porque o que eu vou ler aqui, só vou ler uma pincelada aqui e ali, senão não dá tempo da gente falar de tudo, né?
E eu aconselho, depois você pega a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 8 e 9, releia e tenta trazer para o seu coração aquilo que Deus vai falar com você, amém? Vi 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Acho importante falar o final dos selos, para você entender. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar. Aqui ele está falando do 7º selo. Tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso. Incensário na igreja católica o padre tem, né? Aquela taça segurando a corrente. Naquela taça lá ele tem incenso e vai passando na igreja aqui, né? Quem já foi na igreja católica ou já foi católico vai lembrar disso. E foi dado muito incenso para pôr com a oração dos santos. Então aqui já é um trecho que é muito importante você guardar na tábua de carne do seu coração, para você guardar no seu coração para sempre. A sua oração que você faz para Deus, ela não cai no esquecimento. Às vezes você não vê o resultado dela porque você acha que Deus vai responder a sua oração do jeito que você quer. Ele vai responder a sua oração, mas ele sabe como responder a sua oração. Amém? Mas aqui está dizendo aqui, com todas as orações dos santos. Quem são os santos? São aqueles que seguem a Cristo. Que se separam do mundo, se separam do pecado, se separam do mal, para olhar só para Cristo. Ah, é um cara que não erra? Não, o santo não é um cara que não erra. Só Deus é perfeito. Ah, o santo é um cara que não tem pecado? Não. É um cara que, por espontânea vontade, eu me livro do pecado. Eu me abdico do pecado. Por exemplo, um casal, marido e mulher, não dá certo o casamento, eles vão separar. A mulher vai para lá, o homem vai para lá. Eles vão se separar, não vão se ver mais. Não vão se tocar mais. É isso que Deus espera de mim, de você. Quando você encontra Jesus, você vai para cá e o seu pecado vai para lá. Você não peca mais. Não que você não erre, errar é humano. Mas você não busca pecar. Você, pela sua vontade, você não peca. Você peca porque você é falho. Daí ele pegou o incensário com as orações dos santos sobre o altar de ouro. Então as orações dos santos estão sobre o altar de ouro, que está diante do trono de Deus. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e encheu de fogo do altar, e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. O que está falando aqui? Aqui está falando do fim do mundo. Você vai perceber que houve o juízo, houve a salvação, os salvos foram para a glória, tanto os do Antigo Testamento como os do Novo Testamento, foram para morar com Deus e estão ali no céu, e João vê o final da terra. O que é o fim da terra? O anjo pega esse incensário e joga na terra, e aí você ouve no céu, eles estão no céu, daí eles ouvem trovões, relâmpagos e terremotos. Quando você ouvir essa catástrofe, no céu eles estão ouvindo o que é o fim da terra. A terra está acabando. Então é um piscar de olho, eles estão vendo. Só que agora os 7 selos vão dizer o que está acontecendo na terra. As 7 trombetas. Agora as 7 trombetas elas vão dizer o que está acontecendo na terra. Só que ao mesmo tempo que ela vai dizer o que está acontecendo na terra, ela repete o que já foi falado. Você vai perceber que o livro de Apocalipse, uma das questões mais complicadas de Apocalipse é que Deus explica a mesma coisa de várias formas. Então as pessoas, se não conseguir perceber esse detalhe, as pessoas vão ficar entendendo que as catástrofes estão acontecendo. Não, os selos mostram as catástrofes, Deus está explicando a história da humanidade e o fim do mundo. As trombetas ele vai explicar de novo. E aí depois vão vir as taças da ira de Deus. Ele vai falar de novo. Um exemplo, para você entender a linguagem bíblica. Isso acontece muito. Lá no Gênesis capítulo 1 até o 6, isso também acontece. E se a pessoa não souber desse detalhe, a pessoa vai ter dificuldade para entender a Bíblia.
Vou dar um exemplo. Nós brasileiros, nós temos muito esse costume aqui. O que a Bíblia está fazendo? Está explicando de formas diferentes o mesmo assunto. É mais ou menos como se Deus fosse colocando uma intensidade maior a cada explicação, de forma que Ele quer que você entenda de todo jeito. A intenção de Deus é que você entenda. Você tem que entender de uma vez por todas. É isso que Deus quer. Quando Ele explica várias vezes a mesma coisa. Então você vai ver o fim do mundo várias vezes. Porque Ele está explicando de formas diferentes. Um exemplo. Aqui em casa somos eu, a Paula, o Mateus e a Manu. Vou dar um exemplo de como que Deus trata o livro de Apocalipse. Para você entender por que se repetem as coisas. Daí vamos supor que eu fiz o café da manhã, aprontei a mesa, eu chamei a Paula, a Manu e o Mateus para vir tomar café. Daí veio a Paula e veio a Manu, e o Mateus ficou lá. Normalmente ele fica ali jogando videogame, falando, tô no meio do jogo. Daí eu chamo ele para tomar café. Eu falo, vem tomar café. Daí ele fala, não posso, estou jogando. Daí eu falei, vem tomar café de um jeito. Daí eu falo, Mateus, vem tomar café, que a gente tem que tomar café junto. Daí ele fala, não posso, estou jogando. Eu falo, Mateus, vem tomar café, que depois você não vai tomar café mais. Daí ele fala, espera aí, depois eu vou, agora eu estou jogando. Daí eu falo, se você não vier agora, eu vou te buscar aí pela orelha. Daí ele vem. Você percebe que eu falei 4 vezes a mesma coisa para ele poder entender? Ele não poderia ter vindo na primeira. Ele não veio na primeira, não veio na segunda, não veio na terceira. Só na quarta vez que eu chamei, que eu fui incisivo, que eu falei, se não apanhar, se não vier. Daí ele veio. Então Deus ele vai mostrando a história do pecado, o que o pecado faz, o que te leva, para onde você vai se você se entregar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ele vai te levar para o céu, para a glória eterna. E para onde você vai se você continuar na sua obediência? Não quero. Tudo bem, mas para onde vai? Então é isso que a Apocalipse vem mostrando de formas diferentes as mesmas coisas. Eu acho que ficou claro, né? Também é que eu falo, se tiver dúvida, glória a Deus, coloca no comentário, depois eu explico para todo mundo. Ou no particular você me pergunta pelo zap, sei lá. Daí eu volto, quando a gente tiver a próxima live, o próximo culto, daí eu explico de novo, amém? Glória a Deus. Daí ele falou do que aconteceu. Houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Isso aqui é o fim do mundo. Só que quando ele está falando isso, parece que foi em segundos. Mas só que as trombetas, conforme elas vão tocando, vou voltar lá em cima para você entender. Quando abriu o sexto selo, ele viu 7 anjos que estavam diante de Deus. E Deus deu para os 7 anjos, 7 trombetas. Daí o sétimo selo foi aberto, eles receberam as 7 trombetas, foi derramado a ira de Deus sobre a terra, e ouviu-se vozes, trovões, relâmpagos, terremotos, ou seja, destruição. Agora ele vai falar o que os 7 anjos fizeram. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. O primeiro anjo trocou a trombeta e houve saraiva de fogo. Ô glória, pastor José! Deus abençoe, pastor. Beijo no coração. Houve saraiva de fogo misturado com muito sangue. Foram lançados na terra, que foi queimada a sua terça parte. Queimou as árvores e tudo. Daí o segundo anjo trocou a trombeta, foi lançado mais uma multidão, um monte ardendo em fogo, tornou-se em sangue a terça parte da terra, morreram muitas pessoas. Daí o terceiro anjo trocou a trombeta de novo, caiu uma estrela ardendo como uma tocha sobre a terça parte dos rios, e aí foi destruindo. O quarto anjo trocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua. Então, o que você percebe? Quando ele abre o sétimo selo está dizendo assim, acaba o mundo. Só que Deus não para por aí como se fosse assim, acabou o mundo.
Ele vai falar para você, enquanto os salvos estão lá no céu, já passou o juízo, já foi o juízo final, Deus está mostrando para João o que está acontecendo aqui no fim do mundo. Daí olha, depois que o quarto anjo toca a trombeta, no versículo 13, olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz, ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes, das trombetas, dos 3 anjos que hão de tocar ainda. Então, quer dizer, já foram trocadas 4 trombetas, foram destruições, catástrofes. Ainda tem mais 3 trombetas para tocar. Glória a Deus. Agora, olha o 5º anjo. E o 5º anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra. Então essa estrela é uma linguagem figurada, porque não é uma estrela, você vai perceber que é um anjo, que ele é como fogo, por isso que ele fala estrela. A estrela não brilha como fogo? Imagina uma estrela cadente caindo, não parece um fogo? Então o anjo veio como um cometa, é isso que João está vendo. E o 5º anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Esse anjo, ele tem poder para abrir, entre aspas, tá? O inferno. Na Idade Média que surgiu essa ideia de que há um inferno vulcânico, uma caverna subterrânea, que tem fogo, que o diabo fica lá com um garfo, espetando as pessoas que estão amarradas na parede. Tá? Mas essa ideia também foi criada a partir desse texto, entre outros. Né? Ele viu uma estrela cair do céu, na terra. Na verdade não é uma estrela, é como eu falei, figura de linguagem. A essa estrela foi dada a chave do poço do abismo. Então não era uma estrela, era um anjo. E esse anjo vai lá e abriu o abismo, que é o inferno. Não é o inferno final, vamos dizer assim. É porque o texto bíblico ele acaba complicando a nossa mente se nós não soubermos a teologia bíblica por completo, entendeu? Mas para não demorar mais, não complicar mais, entenda assim, é como se tivesse um abismo de fogo trancado e os demônios estavam trancados lá dentro. Então já tem a salvação, daí lá em cima eles só ouvem os trovões, vozes e relâmpagos. Mas só que Deus está mostrando para João, nesses trovões, vozes e relâmpagos, o que aconteceu na terra. Lá foi segundos, mas aqui vão demorar tempos, que não dá para saber quanto que é. Olha o que o anjo fez. Ele abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha. Então, por esse texto, você deduz que onde os demônios estão trancados é um fogaréu, como se fosse uma fornalha ardente, com muito fogo, muita chama destruidora. Só que eles não são destruídos, eles só sofrem, eles ficam sofrendo. E abriu o poço do abismo, e subiu uma fumaça do poço, como uma fumaça de grande fornalha. E com a fumaça do poço, escureceu-se o sol e o ar. Para quem não sabe, o que está queimando lá, você vai ver que é o enxofre. O enxofre, ele produz uma fumaça amarela, tipo isso aqui, ó. É fedido, é ardente e é amarelada. E quando sai essa fumaça, é tanta fumaça, tanta fumaça, tanta fumaça, que escurece o sol. Como se fosse a poeira, vai. Imagina quando tem aquelas explosões, como aconteceu agora há pouco lá no Líbano, na hora que explode tudo aquela poeira toda que sobe, como as Torres Gêmeas, que foi lá no dia 11 de setembro de 2001, que subiu aquela poeirada que ninguém enxergava. É isso que está acontecendo na hora que abre o abismo. E subiu a fumaça que escondeu o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. Gafanhotos também é uma figura de linguagem. O que ele está falando aqui? Os demônios foram libertos. Então imagina, Jesus arrebatou a igreja,
já foi o julgamento, eles já ganharam o galardão, os salvos já ganharam, receberam o prêmio por terem sido santos, por terem se separado do mundo para Jesus e já estão na vida eterna. Já foram para a vida eterna. E aqui está acontecendo essa desgraça toda. Não tem mais chance. Quem ficou, ficou. Essa história de que, se vai, não. Agora acabou. Esses que estão aqui vão ser destruídos. E a fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, que são os demônios. E foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Satanás, você vai perceber que duas coisas que você tem que ter entendimento, porque senão você cai na cilada de Satanás sempre. Ele imita Deus. Às vezes Satanás está fazendo uma coisa que você olhando, você acha que é de Deus. Só que Satanás tem poder. Mais para frente no Apocalipse nós vamos ver isso. Satanás tem poder para curar, ele tem poder para fazer maravilhas, ele tem poder para fazer uma infinidade de coisas. E por que ele imita Deus? O sinal da besta é o 666. O Apocalipse fala. Esse é o sinal de Satanás. Só que você vai ver que os 144 mil, eles têm também um sinal de Deus na testa, que é o nome de Deus. Então, não sei se o nome de Deus é uma simbologia, um símbolo, mas eles têm o sinal de Deus. Então, quem já foi salvo é os que tinham o sinal de Deus, que não matassem os bichos, nada, mas só ferissem, que não ferissem, né? Que não fizessem dano, mas que só fizessem dano àqueles que não têm o sinal de Deus na testa. Versículo 5, e foi-lhes permitido que não matassem, e foi-lhes permitido que não que os matasse, mas que por 5 meses os atormentasse. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere ao homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Desejarão morrer e a morte fugirá deles. Então, depois que a igreja subir, nesse período, até se matar vai ser impossível. Porque a pessoa só morre porque existe, vamos falar entre aspas, o Deus da morte, o demônio da morte, sei lá como você vai querer chamar. Mas existe uma entidade que tem um poder para matar quem não está em Deus. Essa entidade não vai ter mais poder para matar. Porque nesse período vai ser um período só de castigo, antes de ir para o inferno, para a morte eterna. Então naqueles dias eles buscarão a morte e não acharão. Desejarão morrer e a morte vai fugir deles. Daí ele fala a respeito desses demônios, como que é o aspecto terrível deles. E eles tinham sobre si o rei do abismo, que em hebreu é Abidom e em grego é Apolião. Esses gafanhotos, que são demônios, eles estão sobre a ordem de Satanás. Esse demônio, Satanás, é como se ele tivesse um exército de demônios. Então eles têm que obedecer a ele. Daí fala, passado já um ai. Essa foi a quinta trombeta. Agora tem a sexta trombeta. Tocou o sexto anjo a trombeta. Eu ouvi uma voz que vinha das quatro. Ele tocou o sexto anjo a trombeta e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Então, diante de Deus tem um altar, que é onde tinha o incensário, e ele ouve vozes vindo das quatro pontas desse altar. Ela dizia ao sexto anjo,
o sexto anjo trocou a trombeta, a sexta trombeta. E essa voz que sai do trono disse para esse sexto anjo, o que tinha trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Então, vamos entender esse contexto. O sexto anjo troca a trombeta. Quando cada trombeta é tocada, acontece uma catástrofe. Lembra que aqui o povo que serviu a Deus, o povo que se entregou a Jesus, o povo que aceitou Jesus como Salvador, o povo que seguiu a Deus, que se afastou do pecado para servir a Deus, para adorar a Deus, para dedicar sua vida a Deus, esse povo Deus já arrebatou, não está mais aqui na terra. Daí então ele está contando passo a passo como que está sendo o sofrimento para quem ficou para trás. E agora ele está falando do sexto anjo. Quando o sexto anjo toca a trombeta, cada trombeta que é tocada tem um acontecimento, uma catástrofe. Quando o sexto anjo troca a trombeta, ele recebe uma ordem. Solta os 4 anjos que estão amarrados, presos junto ao rio Eufrates. O rio Eufrates, aqui é só uma referência. Para você saber, o rio Eufrates fica lá na Babilônia. Lá no Iraque, perdão, Babilônia antigamente. É o mesmo lugar, o Iraque, lá onde morreu Saddam Hussein. Vocês vão lembrar do Saddam Hussein? A Babilônia era no mesmo lugar onde é o Iraque. No Iraque ainda tem esse rio. Mas é só uma referência. Quando ele fala os 4 anjos que estão presos junto ao rio Eufrates, na verdade ele está dizendo assim, de uma forma inteligível: os 4 anjos que estão presos na terra. Então tem 4 anjos, 4 demônios com grande poder de destruição, que eles estão aqui na terra, só que eles estão amarrados, eles estão presos. Daí você fala assim, como você sabe que é demônio? Para estar amarrado significa que ele é desobediente, significa que ele não vai ouvir a vontade de Deus, eles vão querer agir, então Deus amarra eles para eles não terem poder para agir. E lá no livro de Judas, e lá na carta de Judas, na carta de Pedro, a palavra de Deus fala que os demônios estão amarrados, acorrentados. Então, enquanto a igreja está aqui na terra, esses 4 demônios estão amarrados. Você precisa saber que eles existem, mas você pode ficar em paz porque eles não têm poder para destruir nem para fazer nada, porque eles estão presos. Só que agora a igreja já subiu. E o que nós estamos vendo é o martírio, o sofrimento de quem ficou para trás, de quem não recebeu Jesus como seu Salvador. E essas pessoas, além de tudo que estão passando, agora elas vão viver o que esses 4 anjos vão fazer. E os 4 anjos foram soltos. Daí olha o que o texto fala. Os 4 anjos que estavam preparados para a hora, o dia, mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Lembra que na 5ª trombeta a morte não fugia dos homens? Os homens não conseguiam se matar? Mas agora esses 4 anjos, agora eles vão ter poder para matar. E esses anjos vão matar a terça parte dos homens. Todos esses números são simbólicos. Terça parte, 5ª parte, 4ª parte. Não é que exatamente você vai pegar a quantidade de pessoas na Terra, dividir por 5 e pegar uma parte. Significa um número específico, significa um número conhecido por Deus. Deus sabe quanto que é, isso que significa. É uma ideia de falar que nada foge ao poder de Deus. Tudo está na mão de Deus. Deus tem o controle de todas as coisas. A paz, boa noite, irmã Sônia. É uma forma de falar que Deus ele tem o poder sobre todas as coisas. Então, se ele quiser matar a terça parte, ele tem poder para matar só a terça parte. Se ele quiser matar a 5ª parte, ele tem poder para matar a 5ª parte. Porque ele tem o controle de tudo, ele não perde o controle. Na verdade, esses números querem mais dizer isso do que outra coisa. A intenção não é a quantidade. A intenção é dizer que Deus tem tanto poder que ele faz do jeito que ele quer. Glória a Deus. Daí olha aqui, ó. A fim de matar a terça parte dos homens. Daí esses anjos, eles dominavam o exército
de 200 milhões de cavaleiros. E daí ele vai dar as características dos demônios que estão a serviço desses 4 anjos. Daí vai falar que da boca dos cavalos saía fogo e fumaça e enxofre. É um símbolo do inferno, né? Simbolizando o inferno. Lá no 20, no versículo 20, ainda nós estamos no capítulo 7, tá? Eu espero estar falando de uma forma bem inteligível para o mais humilde até o mais intelectual conseguir entender o que eu estou falando, tá bom? E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios, e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroices. Em outras palavras, mesmo vendo tudo isso acontecer, não adiantaria. Alguém pode chegar e falar assim: coitado dos homens que ficaram, coitado das pessoas que ficaram. Se Deus desse mais uma chance para eles, eles se arrependeriam, porque passou a primeira trombeta, a segunda trombeta, a terceira trombeta, a quarta trombeta, a quinta trombeta, já foi a sexta trombeta. Será que eles não vão se arrepender? Por isso que Deus coloca esse texto aqui. Para não bater aquele sentimento de penúria dentro de você e falar: como Deus é mau. Nossa, Deus ele destrói. Não, Deus mata. Deus... tem uma parábola, Lucas capítulo 16, que fala do rico e do Lázaro. Resumindo, o rico morre e vai para o inferno, Lázaro morre e vai para o céu. No céu, Lázaro está dormindo, descansando. No inferno, o rico, ele morto, mas ele não está dormindo, ele está sofrendo. Com aquela chama, mais ou menos aquela história que eu contei lá em cima, daquele fogo que arde sem parar lá no inferno. Que não é o inferno final, tá? Daí o Lázaro, ele chega pro anjo e fala assim: permita que Lázaro venha somente com o seu dedo tocar e molhar a ponta da minha língua para me aliviar. Daí o anjo fala: ainda que Lázaro quisesse vir de lá para cá, ele não poderia. Daí o rico ainda fala assim: então me permita que eu volte lá para avisar os meus irmãos o quanto aqui é desesperador, para que eles se arrependam e não venham para cá. Daí o anjo fala assim: ainda que fosse permitido, ainda, ou seja, ele está falando, não é permitido, mas ainda que fosse permitido as pessoas irem daqui para lá, para o mundo dos vivos, eles não iam te ouvir. Eles têm os profetas. Se eles quiserem, eles ouvem os profetas. O que o anjo está falando para ele? Eles têm a palavra de Deus. Não tem desculpa. Se eles quiserem acreditar, acredita no que diz a palavra de Deus, a Bíblia. Mas se eles não estão acreditando na Bíblia, mesmo que o morto viesse, é o que ele está falando, não vem. Mas mesmo que o morto viesse, porque é proibido. Está escrito assim, ó, ao ser humano é dado viver uma única vez, vindo depois disso o juízo final. O que ele está falando? Essa história de que morre, vive de novo, morre, vive de novo, morre, é antibíblica. Lembra que eu falei que a Bíblia explica a Bíblia? No começo eu falei isso, para quem está desde o começo. Então, ô glória, só lhe deu glória. Aleluia, pastor José. Então, a Bíblia explica a Bíblia. Então a Bíblia diz claramente, o morto não pode voltar. A pessoa morre, vai esperar o julgamento, vai dormir, vai sofrer, depende do que ela viveu aqui na terra. Daí, se a pessoa quiser acreditar, ela acredita na Bíblia, na profecia, que é a palavra de Deus. Caso contrário, não tem nada que faça ela acreditar em outra coisa. Por exemplo, está escrito assim, quando morreu o homem volta para a terra de onde veio e o espírito volta para Deus que o deu.
ali, o escritor de Eclesiastes, provavelmente o rei Salomão, ali ele está falando assim, toda a Bíblia é inspirada por Deus, ninguém escreve por vontade humana, Deus faz a pessoa escrever a Bíblia, no caso quando ela foi escrita, né? Então, embora seja Salomão, o rei Salomão, que tenha escrito o que ele escreveu, e os outros profetas escreveram o que escreveram, tudo que foi escrito na Bíblia está guardado até hoje, porque a mão de Deus protege a Bíblia, a palavra de Deus. A mão de Deus desenhou a Bíblia, a mão de Deus direcionou os homens de Deus para formatar a Bíblia como ela é hoje. E quando um profeta está escrevendo, ele está escrevendo pela luz divina, inspirado por Deus. É o Espírito de Deus que imbui a pessoa dessa missão. E quando Salomão está escrevendo, ele está escrevendo aquilo que Deus dá para ele. E ele escreve a todos os homens, ele está escrevendo assim, depois da morte, o corpo volta para a terra de onde veio, e o Espírito volta para Deus que o deu. Ele não está falando assim de crença, ele não está falando de fé. Não interessa a fé, o cara pode ser ateu. Eu não acredito em Deus, não interessa. O Espírito que está em você, o meu Espírito, o Espírito de cada um, ele foi dado por Deus. Lembra lá Adão? Deus fez Adão e soprou na sua narina. O que é o sopro? É o fôlego de vida. O Espírito de Deus. Nós temos o Espírito de Deus em nós. Deus não vai jogar o Espírito dele no lixo. O Espírito vagando por aí. Não existe isso. Lembra que eu acabei de falar que Deus tem o controle de todas as coisas? Então ele tem o controle de cada pessoa, de cada ser vivo. A criança que, o feto lá com 1 mês ainda não é gente. Ali tem o Espírito de Deus já. Quando é concebido o espermatozoide com o óvulo, a concepção, existe um termo na medicina que eles chamam de nidação. Quando o óvulo se junta com o espermatozoide, eles começam a formar um embrião. O embrião ele vem para o útero da mulher, encosta na parede do útero, ele cola ali. E ali vai começar a formar o embrião, a bolsa, onde o neném vai ficar dentro da bolsa, e aí vai se formar o feto e vai se desenvolvendo até virar aquela criança que vai nascer depois de 9 meses. Mas quando há a concepção, o espermatozoide e o óvulo são seres vivos. Não é uma pessoa, são células, mas são seres vivos. Quando eles se juntam, ali Deus já dá a vida. Então, se houve um aborto, aquele ser, por minúsculo que seja, ele vai para a glória de Deus. Jesus disse, deixe vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Então Jesus já fala, as crianças já têm passagem livre para o céu. Não interessa se o pai era ateu, se o pai era feiticeiro, se o pai era satanista, não interessa. A criança tem acesso livre para o céu, morreu vai para o céu. É o que Jesus diz. Nós vivemos pela promessa de Deus, amém? Glória a Deus. Então, é espírito de vida? É um ser de 1 semana? É um ser de 1 dia? Ou é um velho de 100 anos? O espírito vai voltar para Deus. Essa história de ficar vagando por aí é mentira. Aquela hora eu tinha falado que Satanás ele tem 2 formas de enganar o povo. Se a gente não conhecer a Bíblia, a gente é enganado. Eu falei uma, que ele escurece a Bíblia, ele cega a nossa visão para nós não enxergarmos o que está escrito na Bíblia. Porque se nós entendermos o que a Bíblia está falando, você se arrepende imediatamente. Você se arrepende imediatamente. Você levanta a sua mão para Jesus e fala, Senhor, eu sou seu filho. Toma conta da minha vida, não permita que eu pereça. Então Satanás ele esconde a Bíblia de nós. Segundo, ele faz meias verdades com meias mentiras, porque a verdade é verdade só. E a mentira é mentira. Então, uma meia verdade com uma meia mentira é mentira. Ou é verdade ou é mentira. Se é meia verdade e meia mentira, é mentira. E uma das mentiras de Satanás qual que é? O ser humano ele pode se desenvolver para poder melhorar, para poder ir morar no céu. Aí ele morre, vive de novo, morre, vive de novo, morre, vive de novo. Não é isso que a Bíblia ensina. Eu respeito a fé de todo mundo, eu não entro em tema de religião, porque, como se diz, né, não se discute. Mas o que eu falo é o que a Bíblia fala.
A pessoa morreu, o espírito dela vai para Deus e o corpo dela vai desmanchar. Amém? Glória a Deus. Daí aqui está falando, esse texto aqui do 20, do 21, versículo 20 e 21, é justamente por isso. Você vê tantas catástrofes da primeira trombeta até a sexta trombeta, e você fala, pelo amor de Deus, Deus não vai ter misericórdia dessas pessoas, elas estão sofrendo. Se Deus desse mais uma chance, elas se arrependeriam. Daí o texto veio falar para mim e para você, não adianta. Você pode ter dó, é livre. Só que o texto é bem claro. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios, e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que nem pode ver, nem ouvir, nem andar, e não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroices. Ou seja, não adianta. Se Deus viesse dar mais uma chance para eles, não ia adiantar nada. Amém? Agora vai acontecer, a gente já está indo para o final. Amém? Aquilo que eu falei, tem um texto do capítulo 10, que nós vamos ver semana que vem. Capítulo 10 e capítulo 11. Capítulo 10 conta algo a respeito da obra de Deus na terra. Capítulo 11 também é conexão com o capítulo 10, faz conexão com o capítulo 10, é continuação. Eu vou explicar quando a gente for falar do tema. Faz conexão e o capítulo 11 é a continuação do 10. Só que no final do 11, ele continua, é como se o capítulo 9 acabou e continua aqui no versículo 14 do capítulo 11. Amém? Dá para entender? Vamos lá, eu vou voltar, vou falar de uma forma diferente, como eu falei que o texto faz, né? Os homens não se arrependeram, até mesmo com tudo isso que eles viram. Esse aqui é o capítulo 9. Daí a gente vai para o capítulo 10, é outro texto que trata de um assunto paralelo a este, mas se a gente for entrar nele, então nós vamos tratar deles especificamente, capítulo 10 e capítulo 11. No capítulo 11, lá no final, no versículo 14, ele continua o capítulo 9. Tá bom? Versículo 14 do capítulo 11. É passado o segundo ai. Eis que o terceiro ai cedo virá. Lembra que passou os 4 anjos? Um anjo foi para o céu com uma águia e gritava, ai, ai, ai dos homens que estão na terra, porque virão os 3 ais, não sei o quê. Já foi o primeiro, o segundo, agora é o terceiro. A 7ª trombeta. E tocou o 7º anjo a trombeta. E houve no céu grandes vozes que diziam, os reinos do mundo vieram a ser do nosso Deus e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Quando ele está falando aqui, ele está falando da perspectiva de quem já sabe. Lembra aqueles trovões e vozes e relâmpagos? Esse texto está falando, versículo 15, está falando quem está na perspectiva após aqueles trovões, vozes e relâmpagos. Porque aquilo é o fim do mundo. E agora está falando agora, todo o mal acabou. Lá no capítulo 19, ele vai falar especificamente de Satanás, da besta e do falso profeta. Que é uma repetição de tudo, como eu já expliquei. Aí, depois daquelas vozes, relâmpagos e trovões, agora o versículo 15. Agora tudo pertence a Deus. Acabou o pecado, acabou a maldição, acabou o mundo. Agora o mundo veio a ver do nosso Deus. Daí agora começa a adoração. Eu vou pular para o versículo 17. Lembra dos 4 seres que eu falei há 2 semanas atrás? Os 24 anciões, eles se prostram de Deus, jogam sua coroa, adoram Ele. No versículo 17. Glória a Deus. Graças te damos, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, que era e que há de vir. O texto fala assim, que és, que eras e que hás de vir. Que tomaste o teu grande poder e reinaste. Todos e iraram-se as nações e veio a tua ira. Ou seja, lembra que eu falei agora há pouco que eles não se arrependeram? Mesmo com tudo que eles viram, com todos os sinais,
eles se iraram contra Deus, e veio a grande ira de Deus, que é o fim do mundo. E o tempo dos mortos para que sejam julgados, e veio o tempo dos mortos para que sejam julgados. Agora preste atenção nesse detalhe, que agora já estou acabando. Se você não entender esse detalhe, fica confusa a Bíblia. Então preste atenção, ó. O tempo dos mortos para serem julgados, e o tempo de dar o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que te temem, e aos que temem o teu nome, e pequenos e grandes, e o tempo de destruírem os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. E olha aqui o final do mundo de novo. Ó. E houve relâmpagos e vozes e trovões, terremotos e grandes saraivas. Está repetindo aquele texto, lembra que eu falei? Esse aqui é o fim do mundo. O que é isso? É o juízo final. As 7 trombetas, para eu ler, demorou, né? E dá a entender que são meses que acontece. Não dá para saber quanto tempo é. Mas esses vozes, trovões, terremotos e grandes saraivas simboliza o final do mundo. Agora, esse detalhe que eu quero que você entenda, eu vou falar do credo apostólico agora. Que a Igreja Católica usa frequentemente, toda missa você vê lá na Igreja Católica sendo dito. Veio o tempo, iraram-se as nações, e veio a tua ira. E o tempo dos mortos para que sejam julgados. Quem são esses mortos? Se você não entender o texto bíblico, você vai pensar que esses mortos são pessoas que estão debaixo da terra. Esses mortos não são as pessoas que estão debaixo da terra. Debaixo da terra tem pessoas não salvas e tem pessoas salvas. Não é esses mortos que ele está falando. A palavra de Deus, a teologia bíblica, vai ensinar que quem aceita Jesus como seu Salvador, que recebe o Espírito Santo de Deus na sua vida, ele recebe vida e vida em abundância. Então, quem aceita Jesus como seu Salvador, não está mais morto no pecado. Aí, se a gente for explicar tudo, mas para você entender, vou explicar rapidamente. Deus criou todas as coisas, criou o jardim no Éden, colocou Adão e Eva para morar lá. Já dá outra polêmica também, mas deixa para outro dia. Daí eles pecaram, mas antes deles pecarem, Deus tinha falado para eles, Jesus, né? Jesus tinha falado para eles, seja como você entende, você pode comer de tudo no jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que você comer dela, certamente você vai morrer. Lembra disso? Então, por causa do pecado de Adão e Eva, a humanidade está morta no pecado, que a Igreja Católica chama de pecado original. Por causa do pecado de Adão e Eva, a humanidade está morta no pecado. Então, quando a palavra de Deus vem falar de mortos, julgar os mortos, não é quem está embaixo da terra, é quem não recebeu Jesus como seu Salvador. Quando você recebe Jesus, o Espírito Santo de Deus vem com o sangue de Jesus e dá vida para o seu espírito. E aí você tem vida e vida em abundância. Então, existem 2 tipos, o vivo e o morto. O vivo, que tem vida, é aquele que recebe Jesus na sua vida. Eles têm vida. E quem rejeita Deus? Quem não recebe o Espírito de vida, não recebe Jesus, o Espírito Santo de Deus, ele ainda está morto lá no pecado original. Aquele mesmo pecado que matou Adão e Eva, mata toda a humanidade que não aceita Jesus como seu Salvador. Então agora, quando ele fala assim, ó, o tempo de julgar os mortos chegou. Quem são esses mortos? É aqueles que não receberam Jesus como seu Salvador. Consegue entender isso? Então, a partir de hoje você vai entender que, quando fala creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e vai indo o credo apostólico, que há de vir para julgar os vivos e os mortos. Quando o credo, porque o credo apostólico, embora ele tenha morrido, entre aspas, né, não é praticado, vamos dizer assim, falar morrer é muito... Embora o credo apostólico não seja lido pela cristandade em geral, ele foi feito pelos apóstolos. A Igreja Católica tem o costume, ela é muito voltada para a tradição. Nós não, nós somos voltados única e exclusivamente para a palavra de Deus.
A Igreja Católica, elas têm a autoridade que é a palavra de Deus, tem a autoridade que é o bispado, tem a autoridade que é o Papa, e tem a autoridade que é a tradição. Todas essas formam-se a autoridade dentro da Igreja Católica. E pela tradição eles têm o costume de ler o Credo Apostólico. Só que no final eles falam, creio na Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Não. O texto apostólico não é assim. O texto apostólico é, creio na Santa Igreja Católica. Quando ele fala, creio na Santa Igreja Católica, ele não está falando de religião. Católico, lá do grego ou do latim, quer dizer, ele quer dizer universal. Eu creio na Santa Igreja Universal. O que é universal? Jesus veio para todos. Deus não faz acepção de pessoas. A salvação está aí para quem quiser. De leste a oeste, de norte a sul, em todos os cantos do planeta. Quem levantar a mão e receber Jesus na sua vida, vai ser salvo. É isso que significa católico, universal. É daí que vem a Igreja Universal do Reino de Deus. Esse universal do nome, Igreja Universal do Reino de Deus, vem da palavra católico. Então creio na Santa Igreja Católica, ou seja, creio na Santa Igreja Universal, ou seja, creio na Igreja de Deus, creio na noiva do Cordeiro. Amém? Deu para entender? E quando o credo apostólico vem dizer que há de vir para julgar os vivos e os mortos, ele vai julgar tanto quem se entregou a Jesus e recebeu Jesus na sua vida, mas vai julgar também aqueles que rejeitaram Jesus, que não quiseram se converter a Cristo. E esse trecho está falando exatamente disso. Chegou o tempo de julgar os mortos e o tempo de darem o galardão aos profetas. Agora, os vivos e os mortos, ele só fala os mortos. São os pecadores, vamos dizer assim. E o tempo de dar o galardão aos profetas, que são os salvos do Antigo Testamento, aos teus servos, os profetas, né? E aos santos. Quem é o santo? Santo é aquele que santifica, aquele que separa o pecado. Eu usei eu falei disso quando eu usei o exemplo do casamento marido e mulher que se separam e não se veem mais. Se você aceita Jesus como seu Salvador, você se separou do pecado e não peca mais. Você erra, você é falho, mas você não vive no pecado. De dar os galardões aos santos e aos que têm o seu nome. A pequenos e a grandes, ou seja, não interessa, ele não vai ser para pessoas, os pequenos e os grandes. E o tempo de destruir os que destroem a terra. Porque está falando de julgar os mortos, que são os pecadores, chegou o tempo de destruir eles, agora é a destruição. Abriu-se o céu, no céu o templo de Deus e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Esse é o juízo final. Amém? Acho que foi denso o texto hoje, não foi? Mas todo o texto é para dar glória a Deus, como o pastor José Carlos colocou aqui. Só lhe deu glória. Toda a glória seja dada a Deus. Só lhe deu glória. A glória é só de Deus. É uma das 5 solas do protestantismo.